Olá, pessoal. Hoje é sexta-feira, 29 de agosto de 2025, e nosso amigo embaixador Chas Freeman está de volta conosco. Bem-vindo de volta, embaixador. Feliz por estar com você, Nima. Deixe-me começar pelo desfile militar na China. Soube-se pela mídia chinesa que o presidente russo vai se sentar à direita de Xi Jinping e Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte, à esquerda de Xi. O que isso significa em termos europeus? Bem, isso realmente se tornou um encontro pan-eurasiático, ou seja, as grandes potências e as potências menores da Ásia, Ásia Central e assim por diante. Pessoas do Cáucaso, Azerbaijão, Armênia e por aí vai. E claro, os vizinhos da China, países do Sudeste Asiático e do Nordeste Asiático, exceto o Japão. O Japão não aprecia o desfile, que está celebrando sua derrota há 80 anos na Segunda Guerra Mundial. Acho que isso é algo com o qual os japoneses têm uma dificuldade particular. Eles ainda não assimilaram, de fato, as ações de seus ancestrais durante aquela guerra. É muito difícil para uma sociedade confucionista condenar os antepassados. E assim, a liderança no Japão é composta basicamente pelos netos de pessoas que foram julgadas como criminosos de guerra ou suspeitas de serem criminosos de guerra. De qualquer forma, o desfile é um grande evento. Anyway, the parade is a big event. It is celebrating Está celebrando o papel da China na derrota do eixo na Segunda Guerra Mundial. Obviamente, os russos mantiveram a frente no lado ocidental contra a Alemanha nazista e assim por diante. A China prendeu um número enorme de tropas japonesas e perdeu algo entre 25 e 35 milhões de pessoas devido à devastação causada pelos japoneses na China de 1931 a 1945. Ainda existe muita mágoa em relação aos japoneses, porque quase todas as famílias no norte e centro da China perderam parentes para os japoneses, e às vezes de maneiras particularmente horríveis. Recentemente, tivemos o aniversário do massacre de Nanquim, onde 300 mil pessoas foram decapitadas, incluindo bebês e mulheres grávidas. Um exemplo horrível de selvageria, com o qual, mais uma vez, os japoneses têm muita dificuldade em lidar. Então, isso é um pouco de uma corrente contrária no que de outra forma seria a união de pessoas no Nordeste Asiático. Vemos a primeira visita do novo presidente sul-coreano, que normalmente teria sido aos Estados Unidos. Sua primeira viagem ao exterior foi ao Japão. E dada a história entre Japão e Coreia, isso foi um desenvolvimento extraordinário, sinalizando o surgimento de uma nova ordem na Ásia, na qual o Japão está se juntando à China como líder. Portanto, o fato de o Japão não estar presente nesse desfile é significativo. Acho que a próxima coisa que eu diria, ou a última, é que esse desfile vai mostrar o incrível progresso que os chineses fizeram em ciência e tecnologia e sua aplicação armamentística. Entendemos que todo tipo de novas armas será exibido. E isso é uma declaração de que a China não apenas alcançou riqueza, mas também conquistou poder em sua região. Não sei se o embaixador americano estará nas arquibancadas. Houve uma iniciativa dos embaixadores da Europa Ocidental de não comparecer ao evento. Não sei qual foi o resultado disso. Acho isso uma tolice. Mas é o tipo de gesto mesquinho que passamos a esperar hoje em dia de pessoas que parecem ter esquecido que a essência da diplomacia é não se deixar perturbar e fazer o que é certo e educado, independentemente do que você pessoalmente pense sobre o significado disso. Embaixador, quando o senhor fala sobre uma espécie de auto-isolamento, eu chamaria assim, eles tentam se isolar. De onde isso vem? Não era assim antes. O auto-isolamento americano tem muitas causas. Parte disso é nossa tradição de isolacionismo, que atingiu o auge na década de 1930, quando ficamos de fora enquanto o mundo pegava fogo. A Grã-Bretanha resistiu por 2 anos antes que os Estados Unidos finalmente entrassem na guerra contra as potências do eixo.
Naquela época, estávamos firmemente comprometidos a não ter alianças complicadas com outros países, a não permitir que eles realizassem movimentos predatórios em nosso hemisfério e, em troca, a não nos envolvermos nos assuntos deles. Isso foi naquela época. Ainda é uma tradição. O segundo motivo, claro, é que tivemos uma liderança extremamente ruim e uma estratégia muito falha em uma série de guerras intermináveis. Guerras que não têm um propósito convincente, nem uma estratégia para seu término, e por isso continuam para sempre. And which therefore go on forever. And the ridiculous nature of this is perhaps better. E o caráter ridículo disso talvez seja melhor exemplificado pelo Afeganistão, onde travamos uma guerra por 20 anos, 2 décadas, e fracassamos totalmente em todas as tarefas que assumimos. O objetivo disso supostamente era prevenir ataques terroristas e puni-los. Bem, nós nos retiramos do Afeganistão há 4 anos. Não houve nenhum ataque terrorista desde então. Isso sugere que uma estratégia completamente diferente, operações pontuais, combinadas com a ameaça de novas operações para punir terroristas, poderia funcionar tão bem quanto, ou talvez até melhor, do que realmente entrar e ocupar território. Isso é relevante para um lugar como a Síria. This is relevant to a place like Syria. I think we should be considering the E eu acho que deveríamos estar considerando as lições disso, mas não estamos. E acredito que a razão final, realmente, é a peculiaridade do presidente Trump, que destruiu qualquer processo de formulação de políticas. As políticas agora são definidas por seus caprichos, que são muito imprevisíveis. Ele faz acordos sem textos, nada é registrado. Ele se sente livre para quebrar os acordos que todos achavam que existiam sempre que quiser. Estamos vendo isso agora com o desmantelamento do chamado acordo comercial com a União Europeia, onde ele agora ameaça com tarifas e sanções adicionais. Então estamos nos isolando e aparentemente gostando disso. Ninguém mais está muito satisfeito com o que estamos fazendo. Aqueles que dependem de nós estão tentando se proteger contra a possibilidade de não receberem nossa ajuda. Aqueles que não dependiam de nós também estão sendo submetidos a ameaças. E em vez de diplomacia e gestão de alianças, estamos vendo o equivalente a um esquema de proteção, basicamente extorsão, em nome de não fazer algo a alguém que você ameaçou fazer, ou impedir que façam algo que você não quer que façam. Então, basicamente, agora somos um estado fora da lei, cada vez mais isolado internacionalmente e aparentemente satisfeitos com isso. Eu acho que esse é o pior momento para buscar o isolamento. Porque, por outro lado, se olharmos para os Estados Unidos e a China, eles têm atitudes totalmente diferentes. A China está fazendo de tudo para ter mais parceiros e mais laços com outros países. Os Estados Unidos estão indo na direção oposta sob o governo Trump, com sua política tarifária. Eles estão até mesmo enfrentando a Índia com tarifas de 50%, supostamente por causa da guerra por procuração na Ucrânia. E o assessor de comércio da Casa Branca, Peter Navarro, disse que essa é a guerra do Modi. É inacreditável o que está acontecendo em Washington. Eu concordo. É muito contraproducente. Acho que para onde está indo, Nima, sabe, vai levar algum tempo. Mas acho que os Estados Unidos realmente estão se isolando de todos os outros países do mundo, incluindo nossos vizinhos imediatos, Canadá e México. E claro, no Caribe, agora estamos mostrando nossa força com demonstrações na costa da Venezuela. Então acho que o resultado disso é que o resto do mundo vai se unir em oposição a nós, e haverá um papel importante para a liderança chinesa nisso. Por quê? Não porque a China queira, mas porque todos os outros precisam da China como um contrapeso a nós. Estamos criando uma situação em que o mundo será dividido entre os Estados Unidos e todo o resto. Não consigo imaginar uma direção estratégica mais tola do que essa, mas está bem claro que é para onde estamos indo.
Podemos dizer que o objetivo mais importante dos Estados Unidos, ou do Ocidente como um todo, junto com os europeus na Ucrânia, é que eles estão, de certa forma, dispostos a sacrificar a Índia, a China, todo mundo, até mesmo o Brasil, por essa causa. I don't think it's that rational. O que você acha? Eu não acho que seja tão racional assim. Acho, francamente, que é um capricho do presidente, que por todos os padrões psicológicos é um megalomaníaco. Ele mede tudo em termos do impacto pessoal sobre ele. Então, seu amigo Jair Bolsonaro está com problemas com a justiça no Brasil, e ele pune o Brasil para apoiar seu amigo. Por quê? Porque o que seu amigo fez é muito parecido com o que ele próprio fez. O 6 de janeiro nos Estados Unidos tem seu paralelo com o que aconteceu em Brasília após a eleição. Então acho que isso é uma questão pessoal. Acho que a questão com a Índia também é em parte pessoal. Ele está muito frustrado por não conseguir obrigar os russos a fazerem o que ele quer. Eles têm seus próprios interesses e estão seguindo-os. Ele quer que eles capitulem. He wants them to capitulate. He argued for a ceasefire, which made no sense. Ele defendeu um cessar-fogo, o que não faz sentido algum. E agora ele afirma que recuou dessa posição, mas apenas transferiu habilmente a questão da Ucrânia para os europeus, dizendo: bem, sabe, eu não quero uma guerra na Ucrânia. Essa era a guerra do Biden, ou a guerra do Modi, ou a guerra de outra pessoa, não a minha. Mais uma vez, seu interesse pessoal vem antes de qualquer outra coisa. E ele diz aos europeus: ok, vocês querem uma guerra? Tudo bem, eu vendo as armas para vocês. Vocês podem me pagar. Eu vou vender as armas para vocês sustentarem a Ucrânia. O que, claro, é um absurdo. E ainda observo que os próprios europeus ainda não enfrentaram nada disso. As pesquisas na Europa mostram que 2/3 dos europeus não querem enviar forças de paz para a Ucrânia. Os russos vão matar esses pacificadores se eles chegarem sem um acordo de paz. E não haverá paz se houver tropas estrangeiras estacionadas na Ucrânia. Então os europeus não são tão ingênuos quanto alguns podem imaginar. Eles entendem isso, mas suas elites, as pessoas que os lideram, ignoram a opinião popular. Assim como Trump ignora a opinião popular, assim como Jair Bolsonaro ignorou a opinião popular. Às vezes, Lula ignorou a opinião popular. Sabe, temos um distanciamento entre nossos líderes e o povo que é bastante grande e está aumentando. Então tentamos buscar um propósito estratégico racional no afastamento do governo Trump em relação ao Brasil, à Europa, à China, à Índia, nos ataques ao Irã em conluio com os israelenses. Você não vai encontrar um propósito estratégico aqui. É tudo questão de sentimentos pessoais e do ego do Sr. Trump. Hoje tivemos Kaja Kallas publicando no X. Ela diz que a UEM já treinou mais de 80 mil soldados ucranianos e que estão se preparando para novos ciclos de guerra contra a Rússia. Olhando para o próprio Donald Trump, ele disse que está enviando mais armas, mas que eles estão pagando por elas. Aqui está o que ele disse em Massachusetts. Eles não pagaram os 2 e pagaram os 5. Então, como você sabe, estamos vendendo uma quantidade enorme de equipamentos para a OTAN. Não estamos gastando dinheiro, estamos ganhando dinheiro. Mas não quero falar sobre ganhar. Quero falar sobre como não estamos mais envolvidos no financiamento da Ucrânia, mas estamos envolvidos em tentar parar a guerra ou as mortes na Ucrânia. Então estamos vendendo mísseis e equipamentos militares, milhões e milhões, e no final, bilhões de dólares, para o pessoal da OTAN, com quem sou muito amigável e temos um ótimo relacionamento. Mas foi uma viagem incrível. Então eles estão financiando toda a guerra. Nós não estamos financiando nada. Acho que é um ponto importante a ser destacado, porque muita gente não entende isso. Sim, a combinação do que Kaja Kallas disse junto com Donald Trump não deixa ninguém otimista sobre um acordo na Ucrânia tão cedo. Não, eu destacaria, em relação ao treinamento dos ucranianos,
que a OTAN treinou 780 mil ucranianos entre 2014 e 2022. Quando os russos invadiram, 780 mil. Esse era o tamanho do exército ucraniano que estava pronto para entrar no Donbass e reconquistar aquela parte da Ucrânia que se rebelou devido à política linguística e cultural após o golpe de 2014. Então, 80 mil treinados é algum esforço, mas vamos colocar isso em perspectiva. O que está acontecendo na Ucrânia é que eles não conseguem recrutar rápido o suficiente, mesmo com alistamento forçado, saindo e pegando pessoas na rua, tirando-as de salas de aula, ônibus e de suas casas e forçando-as a entrar no exército com treinamento mínimo. Eles não conseguem atender às necessidades de pessoal para manter a linha de frente no campo de batalha. Então, é muito fácil dizer que você treinou 80 mil pessoas. So it's all very well to say you trained 80,000 people. It's good, I suppose. But that's not. É bom, suponho. Mas isso não vai reverter a maré na Ucrânia. E no que diz respeito ao presidente Trump, ele fala como se a guerra fosse uma questão de interesses mercenários. A guerra é séria demais para ser tratada como uma proposta de negócio. Quem lucra não deve ser o critério para definir a política em tempos de guerra. Então, como eu disse, ele basicamente confirmou o que eu falei. Ou seja, ele entregou a guerra da Ucrânia para os europeus e fez isso de uma forma que vai gerar lucros para Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing e todas as outras grandes fabricantes de armas americanas. Então eles estão muito satisfeitos. Mas o povo americano não está satisfeito com isso. E a ideia de que, de alguma forma, o objetivo da guerra deve ser medido pelos lucros dos fabricantes de armas não é algo com o qual a maioria dos americanos concorda. It's not something that most Americans agree with. I don't know what else Europe has to sacrifice for Ukraine. Eu não sei o que mais a Europa tem que sacrificar pela Ucrânia. Austria, Medvedev disse que se a Áustria entrar para a OTAN, a Rússia tomará medidas retaliatórias. E parece que há algo acontecendo quando ele fala desse jeito. Você acha que a Áustria, depois de todos esses anos e da liderança notável que demonstrou ao permanecer neutra, agora vai tomar partido? that they were behaving during these years to be neutral, they're gonna take side? I don't think it's impossible to imagine Austrian. Não acho impossível de imaginar. A política austríaca é bastante complicada e eles já tiveram uma série de governos bastante de direita. Alguns até dizem neonazistas. Acho que seria incrivelmente tolo da parte deles fazer isso. A neutralidade e a independência caminharam juntas e foram muito boas para eles desde 1955. Eles correm o risco de se envolver novamente numa guerra se alterarem seu status neutro. Na Alemanha, observo que a alternativa para a Alemanha, o AfD, que tem sido isolado pelo parlamento alemão e pela liderança do governo, é fortemente contra essa guerra e contra o envio de tropas para a Ucrânia. E eles parecem estar ganhando espaço. Então fica a questão. Aqueles países que estão mais entusiasmados com a guerra no nível da liderança podem acabar vendo essa liderança ser substituída por oposição popular. Acho difícil ao acreditar que a Áustria abandonaria sua excelente administração no setor. For the last 70 years. Is this situation, we know that Europe. A situação, sabemos que na Europa não se trata apenas da Áustria. Veja o que aconteceu com a Suíça, Suécia, Finlândia. Esses são estados importantes. Quem está decidindo essas coisas? Quem está comandando, embaixador, na Europa? Quem tem a vantagem, eu diria, se tirarmos os Estados Unidos do jogo na Europa? If we put the United States out of the game in Europe. Well, that's a very good question. I mean, I don't think anyone is. Bem, essa é uma pergunta muito boa. Quero dizer, acho que ninguém encontrou uma resposta para a famosa pergunta de Kissinger. Se eu tiver que ligar para a Europa, para quem eu falo? Qual é o número de telefone? A Europa continua desunida. Os finlandeses, bem, os suecos, de forma muito significativa, romperam com séculos de neutralidade quando participaram da Guerra do Golfo em 1990 e 1991 para libertar o Kuwait. Essa foi a primeira missão estrangeira que realizaram em 2 séculos. E eles começaram um lento processo de acomodação e integração com a OTAN. Portanto, a decisão de aderir à OTAN não foi realmente uma surpresa. Era algo que já vinha se desenhando há algum tempo.
A decisão dos finlandeses de fazer o mesmo refletiu, acredito, vários fatores. Claro, houve várias guerras finlandesas com a Rússia, que custaram à Finlândia a Carélia, que agora faz parte da Rússia, e as afinidades com os estonianos, que são parentes dos finlandeses e que são muito úteis para nós, é um bom exemplo da paixão báltica contra a Rússia. E eu acho que, sabe, eu tinha um amigo que fazia negócios muito extensos com a Rússia, cultivando vegetais em ambientes internos, sob condições hidropônicas. E ele não ousava contar ao pai qual era o seu negócio, por causa do sentimento anti-Rússia. Então, algumas dessas questões são profundas. Você pode ver isso na Polônia, com a antipatia tradicional dos poloneses em relação aos russos. Embora os poloneses pareçam estar pensando de forma bastante racional no momento, reconsiderando sua posição. Eles vivem ao lado da Rússia. Eles entendem que vão precisar ter um relacionamento decente com a Rússia por interesse próprio. Então acho que ainda estamos vendo a Europa em certa turbulência. Ainda não se estabilizou, ainda não desenvolveu as instituições ou as personalidades para responder à sua pergunta sobre quem está no comando. O motivo pelo que estou perguntando isso é porque o Reino Unido está indo para a Armênia e eles estão em processo de assinar uma parceria estratégica com a Armênia. Por que eles precisam estar lá? Eu não acho que eles façam isso, mas evidentemente o governo deles não consegue superar seu passado imperial. O Reino Unido tem estado muito envolvido na Ucrânia, principalmente através do MI6, e desempenhou um papel fundamental. Por exemplo, Boris Johnson, o ex-primeiro-ministro, sabotou o acordo preliminar de tratado com os russos em 2022. Então, a Grã-Bretanha ainda tem uma influência desproporcional, por assim dizer, por causa da qualidade de seus serviços de inteligência, de seu exército e do lugar muito civilizado que é. Portanto, não vejo nenhuma explicação estratégica real aqui, além do costumeiro movimento anti-Rússia dos britânicos, que remonta a muito tempo, quase 2 séculos. Porque conversei com Miranda na terça-feira. Ele disse que o governo iraniano tentou alertar a Armênia sobre o que está acontecendo lá. É a primeira vez que ouço Miranda falar desse jeito. Ele disse que se a Armênia tentar desconectar o Irã do sul do Cáucaso, eles vão invadir a parte sul da Armênia. Bem, acho que esse é o perigo. A intervenção de grandes potências ou potências médias em equilíbrios regionais complicados pode desestabilizá-los. E espero muito que isso não aconteça no Cáucaso. Mas sei que o Azerbaijão esteve fortemente envolvido no ataque israelense ao Irã. Então, temos esse exemplo. Até onde sei, o Irã não atacou o Azerbaijão. Mas mesmo o Irã, que é bastante paciente, presumivelmente tem seus limites. Embaixador, o senhor acha que a Índia, por causa do que Donald Trump está fazendo contra o país, está de certa forma sendo forçada a decidir seu futuro? Porque este é, na minha opinião, um momento muito importante para a Índia. Eles precisam decidir o que querem ser, pois estavam tentando jogar dos dois lados. E agora chega o momento de escolher qual lado é mais importante para eles. Donald Trump está forçando-os em direção à China. Eles estavam tentando se posicionar no meio, mas parece que, da forma como Donald Trump está pressionando, o futuro deles será principalmente com o Oriente. Bem, eles estão fazendo uma guinada em direção à Ásia-Pacífico. Eu diria que o movimento mais significativo da parte deles provavelmente é a viagem de Narendra Modi ao Japão. Porque, como eu indiquei, acho que o padrão que está surgindo é o do Japão emergindo como líder na Ásia-Pacífico, afastado da China. E a possibilidade de uma parceria entre Japão e Índia sempre existiu.
ela tem sido bloqueada principalmente pela burocracia indiana, pelo protecionismo indiano e coisas do tipo. Mas, se você pensar por um momento, o Japão é especialista em manufatura intensiva em capital e de alta precisão. Armas, por exemplo, armas muito sofisticadas. Não é por acaso que os australianos recorreram ao Japão para adquirir novos navios de guerra. Isso é mais um indicativo do papel de liderança que o Japão está assumindo na região. Seria muito natural para os indianos, que têm necessidades de defesa e uma indústria de defesa doméstica muito atrasada e inadequada, mas uma enorme oferta de mão de obra e algumas pessoas muito inteligentes no topo da sociedade, bem educadas, terem uma parceria com o Japão na área de defesa. Então, o que impediu esse tipo de coisa de acontecer até agora é que os Estados Unidos tinham um arranjo de hub and spoke, onde o Japão é basicamente o centro das atividades dos estadunidenses na Ásia. Países asiáticos ou países da Oceania, como Austrália e Nova Zelândia, ou países do Sudeste Asiático, como o Vietnã, Tailândia ou Indonésia, não tinham uma relação direta entre si ou com o Japão na área de defesa e segurança. Tudo isso está mudando. As Filipinas, uma ex-colônia americana, ainda são muito próximas dos Estados Unidos, estão muito mal armadas para sua própria proteção e talvez estejam próximas demais dos Estados Unidos para seu próprio bem, em caso de uma guerra entre Estados e China. Atualmente, também estão muito próximas do Japão. Os japoneses estão exportando equipamentos militares para o Vietnã, assim como para as Filipinas. A cooperação com a Índia faria muito sentido nesse contexto. Mencionei anteriormente que os coreanos parecem estar fazendo as pazes com o Japão. Os australianos parecem enxergar o Japão como um parceiro e não mais como um antigo inimigo, em certo sentido como uma alternativa aos Estados Unidos, embora apenas até certo ponto. A Indonésia está em uma situação semelhante. A Indonésia, é claro, é próxima da China, mas também é próxima do Japão. Os japoneses estão fortemente envolvidos no Sudeste Asiático. Alam Tretanaima, Myanmar e Nagan Surfing. Então acho que estamos vendo novos padrões surgirem, ou talvez nem sejam tão novos assim. Se você olhar para a história asiática, antes da chegada do imperialismo e colonialismo europeu, há 500 anos, logo depois, na virada dos séculos XV e XVI, Portugal, acho que em 1519, tomou Macau, na China. Os espanhóis chegaram às Filipinas não muito tempo depois disso, e as Filipinas estavam na verdade ligadas ao México e ao Peru, ao Império Espanhol no hemisfério ocidental. Mas antes disso acontecer, havia realmente 3 forças de equilíbrio na Ásia. No Nordeste Asiático, você tinha o Japão e a Coreia, que eram muito independentes. Embora tivessem uma deferência cultural à China, eram politicamente muito independentes. E eles meio que equilibravam a China na parte nordeste da Ásia. Na parte sudeste da Ásia havia um império chamado Srivijaya. Antes disso, o Império Chola. Esses eram impérios marítimos que unificaram o sul da Índia, Malásia, Indonésia e assim por diante. E ali também eram muito independentes e mantinham boas relações com a China. Claro, a China era o peso pesado da região, mas me pergunto se esse padrão não está se reafirmando. Ou seja, vamos ver um agrupamento do Nordeste Asiático muito mais independente dos Estados Unidos e muito mais conectado a outras partes da Ásia. E de forma semelhante, no Sudeste Asiático, a ASEAN está surgindo por mérito próprio, como um contraponto à China. Não militarmente, porque a história asiática não é como a história europeia. A China não saiu conquistando todos os seus vizinhos como os romanos fizeram, ou como os árabes mais tarde conquistaram o Mediterrâneo. As relações eram mais distantes, mais polidas, mais econômicas, mais tecnológicas, mais culturais do que militares. De qualquer forma, me pergunto se não estamos vendo algum progresso em direção a uma certa replicação, de certa forma, daquele período pré-europeu na Ásia. Donald Trump
Donald Trump foi eleito, em parte, prometendo que iria pôr fim aos conflitos tanto no Oriente Médio quanto na Ucrânia, o que ainda não aconteceu. Agora, ele está falando sobre um novo conflito na América do Sul, especificamente em relação à Venezuela. Veja o que a Casa Branca está dizendo sobre a situação lá. Atrás de você, Andrew. Pode prosseguir. Imprensa. Obrigado, Caroline. O destacamento militar que o presidente Trump enviou para o Mar do Caribe, próximo às costas da Venezuela, é massivo. É muito mais do que seria necessário apenas para operações de combate ao narcotráfico. O presidente Trump está considerando lançar ataques militares contra instalações ou bases militares em solo venezuelano? Não vou me adiantar ao presidente em relação a qualquer ação militar ou pergunta sobre isso, jamais. Mas o que posso dizer é que muitas nações caribenhas e muitos países da região aplaudiram as operações e esforços do governo contra o tráfico de drogas. E o presidente está preparado para usar todos os elementos do poder americano para impedir que drogas inundem nosso país e para levar os responsáveis à justiça. Como já disse deste púlpito antes, o regime de Maduro não é o governo legítimo da Venezuela. É um cartel narcoterrorista. Maduro não é um presidente legítimo. Ele é um chefe fugitivo desse cartel de drogas. Ele foi indiciado nos Estados Unidos por traficar drogas para o nosso país. É a maior responsabilidade deste presidente e desta administração impedir o fluxo ilícito de drogas para o nosso país e proteger os cidadãos desses venenos mortais. Reagan. Well, I think I have three comments. First, Bem, acho que tenho 3 comentários. Primeiro, gostaria de ver a lista de países que aplaudiram esse envio de forças para perto da Venezuela. Não tenho conhecimento de nenhum grupo de países assim. Segundo, com relação à questão dos entorpecentes, isso é motivado pela demanda, não pela oferta. Veja, há 2 casos na história em que um problema de entorpecentes, um sério problema de dependência química, foi resolvido. Um foi após a Guerra Civil dos Estados Unidos, quando um grande número de soldados americanos era viciado em morfina, o precursor da heroína, usada como analgésico, e por isso se sentiam obrigados a roubar, furtar e fazer outras coisas para conseguir dinheiro para sustentar seus vícios. do other things to get money to feed their habit. The second instance was the British. O segundo caso foi a exportação britânica de ópio da Índia e do Oriente Médio para a China, e o vício de, na época da Segunda Revolução Chinesa, em 1949, cerca de 10 milhões de dependentes de ópio na China. Ambos os problemas foram resolvidos da mesma forma, não atacando a oferta, mas sim prendendo os dependentes e os traficantes que lhes vendiam as drogas e fazendo com que os dependentes passassem pela abstinência forçada. Isso é cruel, mas funcionou. Portanto, essa ideia de que o problema das drogas é culpa de outra pessoa, em vez de ser um problema de dependência nos Estados Unidos, é uma forma de evitar a solução do problema. Is an evasion of a solution to the problem. And third, labeling foreign countries. E, em terceiro lugar, rotular países estrangeiros como tendo líderes ilegítimos, indiciá-los por vários supostos crimes e assim por diante, não convence a comunidade internacional de que nada disso tem validade. Não sou fã de Nicolás Maduro, para deixar claro, nem de Chávez antes dele, mas eles são produtos da política venezuelana. Eles têm grande apoio popular. A Venezuela foi severamente punida com sanções pelos Estados Unidos. Foi empobrecida. Experimentou uma enorme saída de pessoas buscando asilo em outros lugares, inclusive nos Estados Unidos. E não se pode lidar com isso simplesmente rotulando alguém de narcoterrorista e dizendo que isso justifica uma intervenção. I guess the last point I'd make here is that Acho que o último ponto que gostaria de destacar aqui é que todo esse movimento contra a Venezuela alarma todos na América Latina, por causa da tradição de intervenção americana e das muitas guerras que os Estados Unidos iniciaram no hemisfério ocidental. A ocupação de muitos países não é lembrada com carinho, exceto talvez no Haiti, onde as coisas eram mais organizadas quando os fuzileiros navais dos Estados Unidos administravam o país. Mas os Estados Unidos têm um longo histórico,
um longo hábito de operações de mudança de regime, ocupações e invasões, incluindo uma lista considerável de países. Nós até criamos um país para nossa própria conveniência, chamado Panamá. Isso fazia parte da Colômbia até decidirmos que deveria ser separado para que pudéssemos construir um canal. Então, isso é algo que evoca más lembranças na América Latina. E você sabe, voltando à situação global, os Estados Unidos já não recebem mais o benefício da dúvida da maioria dos países do mundo, ou de quase ninguém. E como você indicou, a China está tentando se aproximar de todos. Isso é uma grande oportunidade para os chineses. Se os Estados Unidos estão preocupados com isso, não deveríamos agir dessa forma. Talvez não devêssemos nos preocupar, e nesse caso deveríamos continuar agindo assim. E veremos as relações sino-vietnamitas e sino-venezuelanas se estenderem a muitos outros países. Maduro disse que nossa diplomacia é uma diplomacia de dignidade. Não sei se ele está pedindo demais ao querer uma relação melhor com os Estados Unidos. Não é a Venezuela, é Cuba. O que é isso? Qual é a principal questão entre esses dois países? Vamos supor que o Irã está longe, no Oriente Médio. A Rússia é aquilo, a China é aquilo. Mas e a Venezuela e Cuba? Não vejo que o comunismo seja o problema, porque isso já não é mais o caso. Bem, havia 4 problemas com Cuba, 2 dos quais foram basicamente resolvidos, mas não queremos reconhecer isso. Um era que os cubanos tinham uma presença soviética em seu território, e nós nos opusemos a isso pelas mesmas razões que os russos se opõem à presença da OTAN na Ucrânia. Ou seja, isso representa uma ameaça aos Estados Unidos vinda do nosso principal inimigo, e, portanto, confrontamos Cuba. O segundo problema com Cuba era que Cuba exportava sua revolução. Era um centro de agitação internacional, com figuras como Che Guevara, que é argentino, não cubano, inspirando pessoas na América Latina a realizar revoluções de esquerda de um tipo ou de outro. O terceiro problema foi, claro, o fato de que as políticas cubanas foram um fracasso, e o sofrimento econômico dos cubanos e a repressão política fizeram com que muitos deles arriscassem suas vidas para fugir pelo Estreito da Flórida para os Estados Unidos. Como resultado, adquirimos uma enorme população cubano-americana que permanece fixada na ideia de derrubar as autoridades em Havana. O problema final foi que algumas pessoas ricas em Cuba tiveram suas propriedades tomadas pelo novo governo, vilas, fazendas e assim por diante, o que gerou disputas sobre reivindicações de propriedade. Os 2 primeiros problemas foram resolvidos. Cuba não é mais guarnecida pela União Soviética e não exporta mais revolução. Agora Cuba exporta médicos, o que é muito mais benigno. Mas não resolvemos os outros 2 problemas, em grande parte porque continuamos nos recusando a dialogar com os cubanos ou a ter uma relação normal com eles. Tudo isso transborda para a Venezuela, porque a Venezuela tem sido a principal apoiadora de Cuba após a retirada e o colapso da União Soviética. A Venezuela tem sido a fonte de combustível para Cuba, tem sido um mercado e um importante local para atividades cubanas, especialmente atividades médicas cubanas. Mas os cubanos também estiveram envolvidos no treinamento do exército venezuelano. Portanto, vemos um eixo entre Havana e Caracas, um eixo de oposição aos Estados Unidos. Além disso, é claro, há também questões de petróleo, nacionalização do petróleo, má gestão do petróleo, questões de direitos humanos e assim por diante que agitam as pessoas. Mas Cuba continua sendo considerada um inimigo pelos Estados Unidos, e a Venezuela é um inimigo por associação. O Irã é o E3. Você está falando do Reino Unido, França e Alemanha. Eles estão falando sobre a retomada das sanções. Querem reimpor sanções ao Irã. Como isso vai influenciar a situação das negociações? Não há negociações em andamento entre o Irã e os Estados Unidos. Mas como isso vai influenciar o clima?
how is that going to influence the atmosphere between the Well, it has a profound influence. Bem, isso tem uma influência profunda sobre o ambiente. Imediatamente produziu dois resultados, duas respostas do Irã. Uma é que o Irã não vai mais considerar negociar com o Reino Unido, França e Alemanha. Está descartando os europeus. Em segundo lugar, está observando o comportamento deles na AIEA. Se continuarem a promover possíveis resoluções contra o Irã tomará novas medidas contra eles. Isso vai aprofundar a reorientação do Irã em direção à Rússia e outros países, talvez a Índia. E em segundo lugar, claro, o parlamento iraniano apresentou uma resolução para retirar o Irã do Tratado de Não Proliferação. A participação no Tratado de Não Proliferação é o único motivo pelo qual o Irã permitiu inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica, que agora estão de volta ao Irã, mas apenas em Bushehr, o reator de energia civil em Bushehr. The civilian power reactor at Bushehr. Talks are ongoing, but it's pretty clear that what the Europeans... As negociações continuam, mas está bastante claro que o que os europeus acabaram de fazer está levando o Irã exatamente na direção errada, em direção à construção de uma bomba. E isso está ajudando e incentivando aquelas vozes dentro do Irã que argumentam, especialmente após os ataques surpresa de Israel ao Irã e a adesão dos americanos, que o Irã não tem outra escolha a não ser construir uma bomba para sua própria defesa. Então, acredito que o que os europeus acabaram de fazer, algo que sem dúvida fizeram para agradar aos Estados Unidos e a Israel, é totalmente contraproducente. E quais serão suas consequências finais? Veremos. What its final consequences will be, we will see. Ambassador, the situation in Gaza. Embaixador, em relação à situação em Gaza, tivemos um ataque israelense a um hospital e depois eles atacaram novamente, matando jornalistas. Então, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel apareceu e disse: "Não sabemos o que está acontecendo. Não estamos matando essas pessoas intencionalmente." Mas o porta-voz do governo israelense falou de forma diferente. Aqui está o que ele disse. Talking differently. Here is what he said. E uma profissão nobre. Mas muitos jornalistas que têm feito reportagens em Gaza, os chamados jornalistas, são simplesmente terroristas usando coletes de imprensa. Who are these? Quem são esses chamados jornalistas? Até agora não ouvi nada. Não vi nada. No, this is a pack of lies by Israel. Let's review. Isso é um monte de mentiras por parte de Israel. Vamos revisar o que aconteceu. Era uma escada no topo do hospital para onde os jornalistas iam rotineiramente porque conseguiam sinal de Wi-Fi. Então todos estavam segurando seus celulares para fazer suas reportagens. Havia uma câmera lá que pertencia a Reuters, que estava transmitindo. Os israelenses alegaram que era uma câmera do Hamas. Isso é totalmente falso. Eles usaram isso como justificativa para o ataque. Eles tinham esse local sob vigilância de drones. Sabiam exatamente quem estava lá, que eram jornalistas. Sabiam o que estavam fazendo. Eles atacaram e mataram essas pessoas. E então, 10 minutos depois, 2 ataques coordenados, não apenas um, foram feitos contra os primeiros socorristas e outros jornalistas que se reuniram para cobrir a história. Então, as mentiras desprezíveis que vêm de Israel em casos como esse desacreditaram totalmente porta-vozes como o que você acabou de ouvir. Ninguém no mundo vai acreditar no que alguém assim diz. Ambassador, before wrapping up, Embaixador, antes de encerrarmos, como o senhor avalia a reação de Washington em relação à próxima cúpula da OCS? Eu acho que a nova cúpula da OCS, essa que está por vir, é muito importante. Temos Irã, Rússia, Índia e China juntos. Qual o senhor acha que será a natureza das discussões que eles terão lá, na sua opinião? they're gonna make there, in your opinion? Well, I think the discussion will be, unfortunately, very much. Bem, acho que a discussão, infelizmente, estará muito focada em como contrabalançar as provocações desenfreadas dos Estados Unidos, as mudanças bruscas do presidente Trump, que conseguiu alienar grande parte do mundo. Ele não tornou a América grande novamente. Ele tornou a América desprezada novamente, de uma forma que já havia tentado e conseguido um pouco em seu primeiro mandato.
Mas os danos que ele está causando, tanto internamente quanto no exterior, estão se acumulando. Então esse é um encontro de potências eurasianas, países grandes, grandes mesmo, países que estão em ascensão, ou ressurgindo, se preferir, como China e Índia ou Rússia, e outros países que estão associados a eles. E o que está acontecendo faz parte do processo ao qual me referi anteriormente, no qual o resto do mundo está se organizando para se virar sem os Estados Unidos, para chegar a acordos do tipo, ok, se os americanos querem se isolar, que façam isso. Essa é basicamente a resposta que está surgindo. Então temos os BRICS, que são um agrupamento de países que, devo dizer, até agora ficou aquém de sua promessa em termos de criação de regras, por adição de seus both House members e de seus governantes, que tem potencial para fazer isso. But which has the potential to do that. The Shanghai Cooperation Organization has actually been far more. A Organização de Cooperação de Xangai tem sido, na verdade, muito mais ativa na redução de barreiras ao comércio e na promoção da cooperação. Por exemplo, no combate ao terrorismo. Ela possui uma dimensão militar que os BRICS não têm. Isso é muito significativo. No passado, houve encontros em lugares como Vladivostok, entre chineses, indianos e russos, para promover o que eu chamo de um mundo multinodal, ou multipolar, se preferir. Eu gosto da palavra nodal, como você sabe, porque nós são junções em 3 dimensões, que podem conectar muitas coisas, e podem se mover, girar e mudar, enquanto um polo é apenas o fim de uma linha bidimensional e simples demais para descrever o mundo que está surgindo. Far too simple to describe the world that is emerging. So we have basically the major powers of Eurasia. Então, basicamente, temos as principais potências da Eurásia se reunindo. E acho que o principal tema será como lidamos com o protecionismo americano, a santimônia americana, o desprezo americano pela lei. Quero dizer, por exemplo, na questão do Oriente Médio, Gaza, autodeterminação palestina. Os Estados Unidos acabaram de anunciar que não concederão vistos a palestinos para participarem da Assembleia Geral da ONU, onde se espera amplamente que haja uma aprovação quase unânime do Estado palestino. Claro, isso é mais simbólico do que prático. Mas ainda assim, os Estados Unidos estão totalmente isolados nesse assunto, e estamos começando a ficar totalmente isolados em outros temas. Então este é um passo em direção a um resultado que, pessoalmente, como americano, lamento muito. Não gosto de ver meu país se tornar um pária, mas estamos caminhando para isso. Muito obrigado, Impro. É sempre um grande prazer. Well, thank you, Nima, for your efforts too. Bem, obrigado, Nima, pelos seus esforços para trazer um pouco de justiça e verdade à discussão pública desses assuntos.